Essa live de hoje, ela é uma atividade que a gente estaria realizando do nosso grupo de estudos, que está se consolidando agora, né? Eu sempre tive vontade de criar um grupo de estudos relacionado às linhas de pesquisa que eu desenvolvo. E agora nós estamos consolidando esse grupo de estudos, para posteriormente consolidar um grupo de pesquisa. O nome do grupo é Grupo de Estudos e Atividades Socioambientais. Então, nós estamos trabalhando nesse grupo e nós somos eu, coordenadora, e mais 7 alunos, né? Então, essa é uma atividade do grupo, tá? E ela tem como objetivo trazer aspectos de elaboração de projeto de pesquisa para a TCC, porque todos estão em momento de elaboração dos seus projetos agora, estão com os projetos em andamento. E essa live ela vai ter 2 momentos, né? Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Por causa do barulho do vento, eu vim aqui pra fora hoje porque lá atrás tinha barulho de obra. Então essa live ela vai ter 2 momentos. O primeiro momento que é o momento de explanação do conteúdo em si, né? Da metodologia de elaboração de projetos. E o segundo momento, que aí a gente faz o primeiro momento, abre para questionamento, depois a gente fecha a live. Porque essa live fica salva, né? E eu acabo disponibilizando depois no YouTube para quem quiser assistir. E o segundo momento, onde eu vou conversar especificamente com os meus alunos e quem mais estiver elaborando o projeto, estiver aí pela live e tiver interesse de esclarecer dúvidas sobre seus projetos. Então, esse primeiro momento é um momento de explanação sobre elaboração de projetos de pesquisa para TCC. Eu estou trazendo o tema de TCC porque eu tenho alunos de TCC, mas a regra serve para todos. E o segundo momento é onde vai ser uma espécie de bate-papo, que a gente vai tentar puxar aqui uma espécie de bate-papo com quem estiver disponível para a gente conversar. Lembrando que os alunos do grupo é obrigatório estarem presentes nesse segundo momento, tá? Olha o Everton, eu estava pensando em você agora há pouco, para você assistir essa live. Que bom que você está aqui. Vamos lá. Bom, vamos começar. Então, mais uma vez repetindo, o objetivo da live é a elaboração de projetos de pesquisa para TCC. Eu sou a professora Amanda Ferreira, né, doutora em Ciências Ambientais, e sou coordenadora do grupo de estudos e atividades socioambientais, vinculadas ao FOP, tá bom? Então, vamos começar falando por que devemos elaborar projetos de pesquisa para TCC. Por que eu devo começar a pensar? Por que professora, que toda vez que eu quero fazer um trabalho, eu procuro um professor e ele fala assim, você já fez o seu pré-projeto? Me traga seu pré-projeto para eu ver. E o que é isso? Do que se trata isso? Qual a importância de ter um projeto para a execução de uma pesquisa, né? A importância é que o projeto, ele vai determinar todo o planejamento da tua pesquisa. De onde você vai sair, para onde você quer chegar e qual é o caminho metodológico e organizacional em si do projeto que você vai realizar ao longo de toda a sua pesquisa. Ele serve para que você não se perca ao longo da sua pesquisa, que você saiba de onde você quer sair, para onde você quer chegar. Os projetos, eles podem ser feitos em diferentes escalas. Estamos falando aqui dos projetos de TCC, né, que é de trabalho de conclusão de curso, que no caso da UFOP acontece no BI e acontece nos bacharelados específicos. São 2 projetinhos, né? Quem no mestrado, quem está fazendo doutorado, professores e pesquisadores também escrevem projetos para estarem executando, muitos de vocês estão vinculados a projetos, né? E quando chega nesse patamar, já a partir de mestrado, doutorado, e às vezes até na graduação, às vezes a gente tem que escrever um projeto para arrecadar recurso financeiro para poder executar a pesquisa. Então, se faz muito importante saber a construção de um projeto, porque é durante esse processo de amadurecimento da pesquisa que a gente vai convencer o outro, né, que essa pesquisa é importante e que eu tenho domínio sobre o que eu estou querendo fazer. Por exemplo, um financiador não vai liberar um recurso para a execução de um projeto se ele não entender se você sabe o que você está querendo fazer, se você tem domínio, se você sabe onde você vai sair e para onde você vai chegar. Então, esse também é um dos objetivos da importância de escrever um projeto. Bom, aqui nesse bate-papo que a gente tá travando aí para vocês, gente? A Aline disse que tá travando. Respondam a Aline aí, se estiver travando a gente vê o que a gente faz. Para mim parece que tá bom. Bom, eu vou continuar, vou esperar a resposta de vocês. Tá normal? Pelo Luciane tá normal. Deve ser a tua internet então, Aline.
Dá uma checada aí. Então vamos lá. Aqui, especificamente, a gente vai estar falando de projetos de pesquisa de TCC, ou, e de pesquisa, desculpe, né? De TCC, mas também de pesquisa. Por que é importante destacar isso? Porque nem todo projeto é um projeto de pesquisa, né? Existem professores e alunos que preferem trabalhar com projeto de extensão para concluir o seu curso, ou com um projeto de ação, né, que também é um projeto de extensão, ou com a produção de um produto tecnológico. Então esse não é o nosso alvo aqui. O nosso alvo aqui é projeto de pesquisa. Mais pra frente eu quero fazer uma outra live explicando como se faz um projeto de educação ambiental, por exemplo, que daí já é um projeto de extensão, né? Um projeto que pode ser apenas de extensão ou pode ser também de pesquisação, que é onde a gente realiza uma ação e a gente vai colher um resultado e analisar os resultados dessa ação como forma de pesquisa. Então, isso é mais para frente. Então, aqui estamos falando de projetos de pesquisa. Então, pode ser que alguns de vocês, que não são os meus alunos, que estejam aí e os projetos de vocês não se enquadrem nesse escopo por não ser um projeto de pesquisa, tá? Então, a pesquisa científica, ela é um processo sistemático, ela deve ser um processo organizado, ela deve ser um processo com enquadramento bibliográfico e conceitual para que a gente possa estar executando. A gente não pode partir do princípio que a gente vai realizar pesquisa de achismo, que a gente vai realizar pesquisa de juízo de valor. Não, a gente tem que tratar a pesquisa como ciência, que é algo a ser metodologicamente sistematizado, qualificado, para a gente poder estar executando. Então, para iniciar uma pesquisa... Meu Deus, tá tremendo aqui, tem uma criatura em cima da mesa. Para iniciar uma pesquisa, eu vou ter que, se faz necessário contemplar uma pergunta. Então, nenhuma pesquisa nasce do nada, né? A pesquisa ela vai ter que nascer a partir de um problema de pesquisa. Então, como que eu vou fazer para pensar nessa questão do problema de pesquisa? Essa é a primeira chave que a gente tem que trazer aqui. De onde que nasce uma pesquisa? Da existência de um problema de pesquisa. Se eu não tiver um problema de pesquisa, eu não tenho por que realizar uma pesquisa. Então, é por aí que eu tenho que começar. Deixa eu... Vocês me desculpem que tá balançando aí, é porque tem uns familiares aqui por perto, tá? Então, quais são os materiais básicos para a elaboração dessa live, né? O primeiro material que eu disponibilizei para os meus alunos, e quem tiver me interessado, tiver interesse nesse material, por favor me avise que eu envio para vocês depois, né? O primeiro material, ele é um e-book sobre metodologia do trabalho científico, métodos e técnicas de pesquisa e do trabalho acadêmico, tá? Então, ele é um e-book que está disponível, os autores são Padanov e Freitas, 2013, se você colocar esse título, você vai encontrar, ele está disponível. E tem outros dois materiais que eu sempre utilizo também, né? Que é esse livrinho aqui, que é um livrinho de bolso, fica espelhado, né? Mas é método e metodologia na pesquisa científica. Gente, leiam um material de metodologia antes de iniciar os projetos de vocês. Isso é essencial, tá bom? O segundo material é esse aqui, ó, que eu uso muito nos meus trabalhos. Quem já me conhece sabe que eu trabalho com um pouco de pesquisa social, que é métodos e técnicas de pesquisa social. Então, esse material também se faz necessário a leitura, né, para quem vai trabalhar com qualquer tipo de pesquisa social ou usar metodologias de pesquisa social para os seus trabalhos de conclusão de curso. Então, esses são os materiais que embasaram aqui. Bom, vamos começar, tá? Então, a gente já falou que um aspecto muito importante é a definição do problema de pesquisa, certo? Mas antes de até mesmo pensar no problema, eu tenho que pensar qual é a temática que eu quero trabalhar. Deixa eu tirar essa pessoa daqui que ela está atrapalhando. Desculpa. Qual é a temática que eu quero trabalhar? Então, eu vou escolher o meu tema de pesquisa. Então, muitas vezes eu estou lá na minha mesa e chega um professor, eu quero trabalhar com resíduo sólido. É um tema? É um tema. É um começo? É um começo. Mas há todo um universo por trás do resíduo sólido, né? Dizer que quer trabalhar com resíduo sólido é um começo dentro da construção de um projeto. Você já sabe um assunto geral do qual você vai querer abordar. Mas você precisa começar a pensar dentro desse grande assunto
como limitar esse tema, né? Então, eu vou trabalhar com gestão de resíduos sólidos, eu vou trabalhar com gerenciamento de resíduos sólidos. Não, eu quero trabalhar só com a questão da destinação final de resíduos sólidos no município tal. Então, eu já começo a delimitar o meu tema, e isso se faz necessário. Então, o primeiro aspecto é definir o tema. Depois a gente começa a trabalhar a questão da delimitação do tema. Então, se for resíduo sólido, que é o grande tema, você vai começar a pensar em aspectos dentro desse tema resíduo sólido, o qual você quer trabalhar, para começar a delimitar o seu tema. Se for, por exemplo, sustentabilidade ou desenvolvimento sustentável, ok, mas no que? Na cidade, no campo, sustentabilidade urbana, sustentabilidade social, sustentabilidade ambiental, e a partir daí eu começo a delimitar o meu tema. Então, se faz necessário primeiro escolher o tema, que é um grande assunto, e depois tratar da delimitação do tema. É importante a gente diferir aqui tema, né, de título, que é diferente. Então, o tema se trata de um assunto grande que eu vou ter que delimitar. Então, por exemplo, eu vou trabalhar, meu tema inicial é gestão de resíduos sólidos, depois eu já vou trabalhar com manejo de resíduos sólidos na escola, no espaço escolar. Manejo de resíduos sólidos no ambiente escolar. Pronto, delimitei o meu tema. Certo? Então, já vou trabalhar com um aspecto específico de resíduo sólido, que é o manejo, que é o gerenciamento, no ambiente escolar. Delimitei o meu tema. Posteriormente, eu vou ter que delimitar ainda mais, que é para escolher o meu título. Então, o título, ele já é a delimitação do tema, com determinada explicação do assunto que você vai abordar, especificamente falando já meio que resumindo tudo que você quer dizer em uma única frase. E ele pode ser composto de título e subtítulo, que é quando tem os dois pontinhos. Então, por exemplo, aqui, não, nenhum desses livros tem, mas o primeiro livro que eu citei para vocês é Metodologia Científica, 2 pontos, abordagens, papapá. É título e subtítulo. Então, um trabalho também pode ter título e subtítulo. No título, né, tanto título como subtítulo, eu já tenho que trazer aspectos mais inerentes da minha pesquisa. Então, eu já posso trazer o aspecto de localização geográfica, de público-alvo que eu estou estudando e até mesmo de metodologia que eu vou utilizar. Então, por exemplo, lá para aquele meu tema que era manejo de resíduos sólidos na escola, eu já vou falar sobre os aspectos do gerenciamento de resíduos sólidos em escolas públicas do município de Santarém, Pará. Então, eu já estou delimitando, meio que resumindo, né? Se eu queria trabalhar com sustentabilidade urbana, quando eu for definir o meu tema, eu já vou falar de sustentabilidade urbana no oeste do Pará. Ótimo, já delimitei o meu tema, já diminui bastante. Quando for o meu título, eu já posso tratar de sustentabilidade urbana, análise da sustentabilidade urbana por meio dos índices de indicadores de sustentabilidade urbana na região metropolitana de Santarém, por exemplo. Aí eu já dei mais um recorte. Então, o título já é um subrecorte daquele tema que apesar de ter sido delimitado, ainda estava amplo, e aonde eu vou trazer aspectos geográficos, posso trazer aspectos metodológicos e até mesmo alguma descrição de público-alvo. Então, eu trago um mini resumo do meu trabalho ali no título, né? É importante dizer que eu estou falando desses tópicos, mas não necessariamente eles precisam ser construídos nessa sequência. Por exemplo, o título de um trabalho, na minha concepção, ele é o último a ser fechado. Porque eu sei o meu grande tema, eu sei com que eu vou trabalhar, mas o título em si eu acabo definindo depois que eu definir diversos aspectos metodológicos, objetivos, aos quais eu já vou estar mais amadurecida sobre esse ponto para poder definir o meu título, tá bom? Depois que eu escolhi o tema, né, aí eu já sei o que é o título, aí eu passo para aquele aspecto que eu falei para vocês, que é a definição do problema de pesquisa. Esse, na minha concepção, ele é o ponto mais importante do desenvolvimento de um projeto de pesquisa, porque eu posso dizer para vocês, se não houver um problema, não há necessidade da realização de um projeto de pesquisa. Então, muitas vezes a gente é abordado como professor com os alunos dizendo, eu quero fazer um trabalho com resíduo sólido lá na minha comunidade. E aí eu pergunto, qual é o problema de pesquisa? Aí o aluno tem
aí vira o problema da vida do aluno, né? Porque ele não consegue entender o que se trata o problema de pesquisa. Porque muitas vezes o desejo pela pesquisa, ele não é esmiuçado a partir do desejo pela curiosidade, mas sim talvez pela necessidade de se fazer um trabalho, porque você precisa fazer o TCC em si, e aí não se compreende muito a natureza da necessidade de se realizar pesquisa. Mas se precisa realizar pesquisa a partir de um problema pré-existente. Você quer realizar na sua comunidade? Ótimo, mas necessita ter um problema pré-existente dentro daquele tema proposto, e a execução desse trabalho tem que ser representativo, aonde a solução da sua pesquisa, onde a conclusão da sua pesquisa possa trazer soluções ou resultados que possam ser extrapolados para outros lugares também. Então, você tem que ter uma fundamentação dentro dessa sua pesquisa. Tem que existir um problema específico, né? Então, o que se trata essa questão do problema? Então, toda produção científica parte de uma situação problema. Uma situação problema que existe, né? Eu vou dar um exemplo aqui, bem, né? Eu estava lendo ali no livro agora e pensei assim, tem vários alunos aqui, então eu vou falar da situação problema mais genérica possível. Então, por exemplo, existe um hospital e nesse hospital tem uma ala de recuperação para pessoas que, depois que tiveram o parto, né? Mulheres que tiveram, depois que tiveram bebê, vão para essa ala. Mas não tem distinção de quem vai para lá. Vai pessoas que tiveram parto bem sucedido, que é a maioria dos casos, e pessoas que infelizmente às vezes perderam o seu bebê durante o processo de nascimento. Isso é uma problemática, é uma situação problema. Qual seria da situação problema? Eu vou partir para a problematização. Qual seria a problematização a partir dessa situação problema? A situação é que todas as mulheres, independente de ter tido parto bem sucedido ou não, e estar com seu bebê ou não, vão para o mesmo lugar. E qual seria a situação, a problematização aí? Haveria algum dano para as mulheres, por exemplo, que não vão com seu bebê para lá e estão no mesmo lugar que pessoas que estão com seu bebê? Qual era a expectativa dessa mulher de estar com seu filho? Qual é o dano psicológico que se pode trazer para essa mulher? Então, eu estou trazendo aqui, problematizando a minha situação problema, lançando uma série de perguntas. Para eu desenvolver a minha problemática, eu vou ter que resumir toda essa situação problema e essa problematização em uma única pergunta. Então, essa problemática também, ela tem que trazer elementos variáveis, pelo menos duas variáveis. Então, no caso, eu poderia lançar uma pergunta problema, uma pergunta para esse estudo sobre qual o impacto emocional nas mulheres que no momento que tem o seu bebê, perdem o bebê e vão para o mesmo lugar de mulheres que estão com seu bebê. Então, eu tenho uma variável, duas variáveis de avaliação aí, que é o impacto, no mínimo, né? Estou falando superficialmente, que é o impacto emocional de uma pessoa que não teve o seu bebê e está no mesmo lugar. Então, isso seria uma situação problema, isso seria o meu problema de pesquisa, que eu quero conhecer. É um exemplo bem geral. Uma situação problema que a gente, por exemplo, de um projeto de pesquisa que eu estou trabalhando agora, são a questão dos incêndios florestais, né? Os incêndios florestais, eles são uma perspectiva real e que existe na Amazônia, correto? Sim. Então, essa é a situação problema, a existência de incêndios florestais na Amazônia. Qual é a problematização? Será que a questão dos incêndios florestais está trazendo impactos para a floresta, está trazendo impactos para a fauna, para a flora, para a população aqui na floresta? Então, essas são diversas perguntas que eu posso traçar dentro dessa situação problema, que seria a problematização. A minha pergunta específica do meu projeto de pesquisa é quais são os impactos socioambientais da existência de fogo por incêndios florestais em uma determinada comunidade indígena. Então, aí eu quero avaliar os aspectos de vegetação, os aspectos de sociedade. Então, essa seria a minha problemática. Espero que vocês tenham entendido mais ou menos o que é essa definição da problemática. Mas é importante trazer para vocês aqui algumas perguntas. Dentro do projeto de vocês, que vocês estão desenvolvendo, qual seria a situação-problema, qual seria a problematização e qual seria a pergunta
central do seu estudo. Você tem que pensar nesses 3 pontos. Então, você pensa primeiro qual é a situação problema, depois você problematiza essa situação problema, transformando em várias perguntas, e depois você faz uma pergunta central que será respondida. Então, se você partir desse princípio, você chega na sua pergunta central, e aí você sabe qual é o seu problema de pesquisa, ok? Bom, a pesquisa científica depende dessa formulação de pergunta correta, porque é através da resposta dessa pergunta que eu vou chegar a uma possível solução com o meu projeto de pesquisa, sendo o problema de pesquisa a mola propulsora para o desenvolvimento da pesquisa. Se eu não conseguir formular o problema de pesquisa, se eu não tiver um problema de pesquisa, eu não tenho um projeto de pesquisa com aceitação científica e válida para estar investigando, porque pesquisa, fazer ciência é gerar conhecimento novo ou refutar, fortalecer, inovar conhecimento pré-existente. Então, eu não tenho que ficar fazendo pesquisa para nada. Então, eu tenho que gerar um produto. Para isso, há a importância de se ter um projeto de pesquisa. Então, depois de definido o tema, vamos levantar as questões norteadoras e tudo, para levantar o problema de pesquisa e, posteriormente, a hipótese. É importante dizer que, para um trabalho ser cientificamente válido e a minha pergunta de pesquisa ser cientificamente válida, eu tenho que massacrar ela, eu tenho que submeter ela à pressão para saber se ela suporta aos critérios científicos para saber se é cientificamente válido. Então, eu vou ter que colocar o meu problema de pesquisa em prova. A primeira pergunta que eu vou fazer para mim mesmo no meu problema de pesquisa é se o meu problema de pesquisa pode ser formulado a partir de uma pergunta. Esse é o primeiro problema do meu problema de pesquisa. Mas ele não é um problema eliminatório, porque se ele não puder ser formulado a partir de uma pergunta, eu posso transformar ele em uma questão norteadora através de um enunciado. E aí daqui a pouco a gente fala melhor disso, tá? Outra pergunta que eu tenho que me fazer quando eu formulei o meu problema de pesquisa. Corresponde a interesses pessoais? Se corresponde a interesse pessoal, gente, cancela, tá? Uma pesquisa, ela não deve ser movida por interesses pessoais. A pesquisa deve ser desinteressada. E tem que também saber se ela corresponde a interesses sociais, científicos. Isso aí sim, né? Se ela tem interesse para a sociedade como um todo e interesses científicos, aí a minha problemática pode ser levada adiante. Ela tem os interesses sociais e científicos estão associados, é um interesse mútuo entre os dois, e existem procedimentos metodológicos pelos meios dos quais eu posso testar essa minha pergunta. Eu posso testar o meu problema metodologicamente, uma resposta para essa pergunta a partir de um procedimento metodológico sistematizado. Eu vou conseguir responder? Se sim, eu posso tocar adiante, né? Tem que ser constituído pelo menos de 2 variáveis, tá? Pode ser objeto de investigação sistemática, controlada e crítica? Isso é uma outra pergunta, é a mesma coisa, né? Se a minha pergunta não puder ser testada, se não puder ser sistematicamente investigada, controlada e criticada, eu não vou conseguir utilizar ela. Então, eu tenho que submeter a minha problemática a essa pressão para eu poder saber se ela é uma problemática válida ou não, tá? A partir de então, eu vou partir para a formulação da pergunta, já devo estar com a minha... Quando eu submeti a essa pressão e ela passou por todas essas pressões, né? Eu chego à conclusão de que, sim, é uma pergunta, é um problema de pesquisa que eu posso ser levado adiante e ele pode ser desenvolvido em forma de pergunta ou em forma de enunciado, tá? Que é uma descrição da problematização. Se você não conseguir chegar a uma pergunta, você descreve, né? Nesse caso, alguns autores chamam essa questão de questão norteadora, tá bom? Se você escrever através de enunciado. Mas é importante destacar que o livro que eu falei no início, que é uma das bases dessa live, ela traz pra gente que a questão norteadora, ela pode ser feita em forma de enunciado. Esse outro material aqui diz que a questão norteadora deve ser feita em forma de pergunta. Então, depende muito do material que você vai se embasar. O importante dizer é necessário haver uma situação-problema. Essa situação-problema tem que ser representativa de uma questão científica e de interesse social. Ela tem que ser possível de ser testada metodologicamente e de ser avaliado para que eu chegue a uma resposta específica. E aí,
de você ter ou não ter uma questão norteadora. Porque se você decidir e optar por fazer questões norteadoras, você não precisa fazer hipótese. Não se faz necessário ter hipótese, se ela for em formato afirmativo, se não for em formato de pergunta, porque ela meio que substitui a hipótese, né? Mas se você fizer em forma de problemática interrogativa, aí você vai ter que fazer as hipóteses do seu estudo, que é o próximo tópico, tá bom? Então, antes da gente falar de hipótese, eu vou voltar um pouquinho para a gente falar de justificativa, né? Então, o primeiro aspecto que eu pensei do meu projeto é se eu vou ter um problema de pesquisa. Submeti ele à pressão, ele passou, ele foi aprovado. Realmente, ele é um problema de pesquisa. Então, eu vou justificar agora a minha pesquisa, né? O que significa justificar a minha pesquisa? Bom, a justificativa é um elemento que contribui diretamente para se fazer entender a necessidade da realização do meu projeto, tá bom? O meu projeto, ele não pode partir de um interesse pessoal, já falei isso diante da escolha da problemática. Então, quando eu vou justificar, eu vou dizer para quem está lendo o meu projeto qual é a relevância científica, social, econômica, metodológica da realização do meu estudo. É o momento de vender o peixe. Você vai ter que vender o seu projeto, que é o seu produto. Então, você vai ter que rasgar a seda, literalmente falando, para descrever o porquê realizar a sua pesquisa. Então, toda vez que você for escrever uma justificativa de um projeto, pare e pense. Por que eu devo fazer essa pesquisa? Se coloque ainda na função de um crítico, seja ele de uma banca que está te avaliando ou de um órgão financiador que está recebendo o seu projeto. Por que essa pesquisa vai para frente? Qual é a relevância científica dessa pesquisa? Quais os benefícios sociais e científicos que essa pesquisa pode trazer após ser concluída? É isso que é fazer a justificativa. Então, ela consiste de uma exposição sucinta das razões teóricas e práticas da necessidade da realização da sua pesquisa. O que eu devo abordar na minha justificativa? Bom, eu tenho que trazer um estágio inicial de que ponto se encontra a teoria, quais são as contribuições teóricas, práticas, científicas para a comunidade, para todo o meio que a minha pesquisa pode trazer, a importância do tema que está sendo abordado em termos gerais e particulares, né? Então, pense no projeto de vocês aí do porquê é importante abordar esse tema. A possibilidade de sugerir modificações no âmbito da realidade. Então, a partir da sua pesquisa, como que a realidade poderá ser mudada com a pesquisa que você está realizando. A descoberta de soluções. É importante destacar a possibilidade que a tua pesquisa tem de descobrir soluções e, diferentemente do referencial bibliográfico, a justificativa ela não precisa se embasar em citações de outros autores. Ela tem que se embasar no seu discurso e da importância da realização deste trabalho. Se você precisar trazer aqui algum outro autor para ajudar, tudo bem, mas ela não é obrigatória isso, ok? Então, essa é a importância. Para mim, é um tópico super importante. Todos os tópicos do projeto são importantes, mas a justificativa, ela se faz muitíssimo importante quando você está submetendo o seu projeto para uma banca de avaliação. Por exemplo, se você está escrevendo seu projeto para um mestrado, para um doutorado, ou você não conhece aquele professor que você quer que ele te oriente, capriche na sua justificativa, porque é lá que você vai convencer o porquê que a sua pesquisa deve ser realizada. Se você está escrevendo para uma rede de financiamento, né, para receber financiamento, capriche na justificativa, porque é lá que você vai convencer o porquê que o teu projeto. Nós definimos tema, nós já sabemos sobre o título, nós já sabemos definir o nosso problema de pesquisa, já sabemos o que é a nossa justificativa. Vamos passar para o próximo passo, que é a construção das hipóteses, que na verdade ela vem logo depois da formulação do problema, tá? Então, quando você tem um projeto, você vai ter título, tema, apresentação, né, que não é uma introdução ainda, é uma apresentação, justificativa,
Problema de pesquisa, hipóteses, né? As hipóteses, elas se constituem de alguns pressupostos, né? Possíveis respostas para o seu problema de pesquisa. E sim, sempre são de forma afirmativa. E são provisórias as respostas aos problemas, né? Não são respostas definitivas. Quando você formula uma hipótese, você não tem que ter o apego de que aquela hipótese vai ser verdadeira todo o tempo. Você tem que estar preparado para aceitar ou refutar aquela hipótese, né? Então, você não deve ter apego a esse elemento em si, certo? Então, a hipótese, ela é a principal resposta, né, para a sua questão norteadora. E você pode ter uma hipótese central e hipóteses secundárias, né? Por exemplo, eu, quando realizo os meus estudos, mestrado, doutorado, eu tinha hipótese geral, que é a hipótese relacionada ao objetivo geral, e subhipóteses que estavam relacionadas aos objetivos específicos, que são pressupostos, afirmações do que eu acredito que será a resposta para as minhas questões dos meus problemas, que eu formulei anteriormente, tá? Vamos lá. Eu não posso confundir a questão da hipótese com uma evidência prévia, tá? Porque se eu estiver tratando de evidências prévias de algo que já foi realizado, não justifica a necessidade do meu estudo. Então, a hipótese, ela tem que demonstrar a resposta daquela pergunta que eu já formulei. A hipótese, ela também é uma suposição que devemos fazer para explicar o problema. Ela é uma resposta provisória, como já falei para vocês, e ela deve ser testável. Eu tenho que ter como testar aquela hipótese dentro da minha metodologia proposta, seja ela de forma estatística ou não, né? E serve como guia de pesquisa para verificar a veracidade. Então, alguns resumos aqui. As hipóteses surgem do quê? Elas surgem da observação do pesquisador, né, da mente observadora, que acredita que a partir daquele problema, a resposta a partir do método empregado vai ser aquela resposta, que é a hipótese que está sendo colocada. Ela surge do resultado de outras pesquisas, então às vezes você está lendo aquele artigo científico, né? E aí o pesquisador, quando chega lá na conclusão, ele conclui o trabalho dele e ele lança uma outra hipótese, né? Por exemplo, acredita-se que com tais e tais estudos a gente pode chegar a tais e tais conclusões. Isso foi uma hipótese que um outro pesquisador formulou e que você pode testar. Se você pegar aquela hipótese daquele outro pesquisador, trazer para o seu estudo e dizer que você vai testar a hipótese levantada por fulano de tal, isso é completamente válido. Eu fiz isso no meu mestrado. Eu testei uma hipótese de um pesquisador muito conceituado na área de fogo, que ele tinha levantado uma hipótese, eu testei a hipótese dele e foi derrubada a hipótese não era verdadeira. Então, você pode sim testar uma hipótese que um outro estudo levantou. As hipóteses, elas têm que sair particularmente de teorias, né? Elas também não podem sair do nada, então elas têm que ter determinada conceituação teórica e também da intuição do pesquisador, tá? Ela deve ser conceitualmente clara, então nada de muitos, como é que eu vou dizer para vocês? Nada de muita enrolação, ela tem que ser direta, tá bom? Do que você acredita que vai ser a resposta ao seu problema. Tem que ser específica, identificar o que vai ser observado, deve ser verificável, já falei para vocês, simples, relacionada com técnicas disponíveis para ser testada e está relacionada a uma teoria específica, ok? Isso são regras para que você possa aplicar a sua hipótese. Se você sentir que não está academicamente maduro para fazer uma hipótese, a pesquisa que você está realizando é demasiadamente complexa, onde você não consegue formular uma hipótese, volte atrás e pare nas questões norteadoras. Às vezes se faz necessário parar nas questões norteadoras e não há problema nisso, ok? O próximo passo é a determinação dos objetivos da pesquisa, né? Então, para que eu estou realizando aquela pesquisa? Então, os objetivos, ele é dividido em dois, objetivos gerais e objetivos específicos, certo? O objetivo geral vai englobar o todo daquele tema que eu estou pretendendo estudar. Então, está ligado à visão abrangente e geral do tema. Já os objetivos específicos é onde eu determino quais são os elementos, basicamente, que eu vou avaliar para estar respondendo o meu objetivo geral.
Eu não posso elaborar objetivos específicos que saiam da concepção do meu objetivo geral. Eles sempre têm que estar interligados, né? Então, vamos pensar aqui. Então, o meu objetivo é avaliar a eficiência de um projeto de educação ambiental na escola municipal em Santarém, Pará. De um projeto de educação ambiental em resíduos sólidos na escola municipal, nome da escola em Santarém, Pará. Os meus objetivos específicos como que eu vou avaliar a eficiência desse projeto. Então, eu vou avaliar, para avaliar a eficiência, então eu vou avaliar a evolução conceitual dos alunos. Então, o objetivo é identificar a avaliação conceitual de alunos, a partir da execução de um projeto de educação ambiental, ou avaliar também a diminuição da geração de resíduos sólidos a partir de um projeto de educação ambiental. Então, esses dois são objetivos específicos que me levam a avaliar a eficiência do projeto, que é o meu objetivo maior. Então, espero que vocês tenham compreendido. A gente tem um objetivo maior, e os objetivos específicos, eles estão diretamente ligados à forma que eu vou responder o meu objetivo maior. É importante a gente dizer aqui que não só esses dois têm que estar interligados, né? Então, eu tenho o meu problema de pesquisa, que é a minha pergunta. Eu tenho uma minha hipótese, que é uma resposta ao meu problema de pesquisa. Os meus objetivos, eles têm que ser aonde eu vou chegar, o que eu vou fazer para responder a minha pergunta e o meu problema e a minha hipótese, para chegar até a minha hipótese. Então, todos os elementos devem estar conectados. Eles não devem estar desconexos, eles devem estar todos conectados. É importante dizer que os objetivos sempre iniciam com o verbo de ação. Então, eles devem iniciar com o verbo de ação. E o que é um verbo de ação? É algo que está sendo executado, que vai ser executado. Os verbos de ação, existe uma grande diversidade de verbos de ação. O material que eu já disponibilizei para o pessoal do grupo tem uma lista de verbos de ação, uma grande variedade. Já falei aí, mas quem quiser o material depois é só me pedir que eu mando por e-mail, tá? Que é um livro, que é um PDF que eu posso enviar. Então, tem uma lista de verbos que pode ser utilizado. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Então, quando a pesquisa tem o objetivo de conhecer, que é uma pesquisa exploratória, né? Os verbos que eu posso utilizar é o verbo apontar, citar, classificar, conhecer, definir, descrever, identificar, reconhecer e relatar. Quando a pesquisa tem o objetivo de compreender, eu posso usar o verbo compreender, concluir, deduzir, demonstrar, determinar, diferenciar, discutir, interpretar, focalizar e reafirmar. Quando a pesquisa tem o objetivo de aplicar, e aí a gente fala bastante aqui que não é nem a pesquisa em si, mas os verbos desenvolver, empregar, estruturar, operar, organizar, praticar, selecionar. Observe que todos esses verbos são verbos de ação, de algo que será executado a partir da pesquisa. Então, a partir do trabalho, a partir do projeto. Então, todo objetivo deve iniciar com verbo de ação. E, gente, esses verbos somem da nossa cabeça quando a gente mais precisa, né? A gente precisa basicamente de quatro verbos para escrever um projeto de pesquisa. Um no objetivo geral e 3 nos objetivos específicos. E quando a gente mais precisa, esses verbos somem da nossa cabeça. Então, acessem esse material, peguem essa lista de verbo, imprime e coloquem perto do seu computador para você olhar. Porque daí você vai olhar para o verbo e vai conseguir expressar o que você está querendo dizer com aquele objetivo. Ele ajuda muito, tá bom? Eu já terminei, já escrevi meus objetivos, né? Objetivo geral, objetivo específico. O próximo passo do projeto, e que na minha concepção é um passo também extremamente importante, eu estou falando isso em todos os tópicos, porque a construção de um projeto é importante, mas é a metodologia, materiais e métodos do teu projeto. E para mim, isso é tão importante quanto a justificativa do teu trabalho. Porque se na justificativa tu vai dizer o porquê é importante realizar o teu trabalho, o teu projeto, na metodologia você vai mostrar que você tem domínio sobre o que vai ser feito. É o domínio. Então, você sabe como que o projeto vai começar, como ele vai iniciar, quais são os instrumentos metodológicos que você vai aplicar para chegar às respostas que você precisa, para aceitar ou refutar a sua hipótese. Então, a metodologia é extremamente importante. Então, a investigação científica, ela depende de um conjunto de procedimentos
intelectuais e metodológicos. Então, um trabalho, ele não é executado nada. Você tem que entender o que você está fazendo e você tem que propor um conjunto de metodologias que vão ser empregadas para você chegar às respostas que você quer chegar. Então, eu costumo dizer que a metodologia do seu trabalho, ela tem que ser como se fosse assim, uma espécie de uma receita de bolo, né? Quem aqui já fez um bolo? Quem não fez um bolo, fez pelo menos um ensino miojo. Você seguir a receita? Se você pegar uma receita de algo e você levar ela ao passo a passo, né, considerando tudo que é colocado, ingredientes, temperatura, tempo de descanso, tempo de forno, se for um bolo, por exemplo, você vai chegar ao resultado final, que é o bolo. A metodologia de um trabalho científico, os materiais e métodos de um trabalho científico, ele deve ser como uma receita de bolo. Ele deve ser claro, ele deve ser objetivo e ele deve permitir qualquer pesquisador replicar a sua pesquisa e chegar, se possível, aos mesmos resultados que você chegou. Logicamente, se for uma pesquisa controlada em laboratório, porque tem pesquisas que eu vou aplicar e eu vou ter um outro resultado. Pesquisa com seres humanos, por exemplo, eu nunca vou ter o mesmo resultado. Mas o que eu quero trazer aqui é que o procedimento metodológico do seu trabalho tem que permitir qualquer pesquisador testar a sua hipótese e saber se ela é verdadeira ou não. Ela tem que ser replicável. E para isso, eu tenho que ser o mais específico possível, eu tenho que trazer todas as minhas referências bibliográficas, eu tenho que explicar o passo a passo de como essa metodologia vai ser construída e vai ser metodologia, né? Como será conduzida a sua pesquisa, desde o seu aspecto inicial, da coleta de campo até a tabulação e análise de dados, tudo deve conter lá. Qual a natureza metodológica da sua pesquisa, de que tipo de pesquisa se trata, né? Então você precisa deixar claro isso na sua metodologia. Os objetos e métodos pelo meio dos quais você vai utilizar para alcançar os seus objetivos. Quais são as fontes, os preceitos que você está embasando para a escolha dos seus métodos? Gente, metodologia não sai da nossa cabeça, tá? A gente tem que se embasar bibliograficamente no material e escolher as metodologias validadas, metodologias testadas. Até a gente chegar ao ponto de propor uma metodologia, a gente tem que ter muito amadurecimento de pesquisa, muito amadurecimento profissional, tá? Tem que contar também como que fará a coleta dos seus dados, como que vai analisar e como vai discutir. Esses são parâmetros que não podem faltar na sua metodologia de forma alguma, né? Por onde que eu devo começar? Bom, eu vou começar a minha pesquisa, minha metodologia, pelo meu desenho de pesquisa. Eu vou dizer quais são os critérios básicos sobre os quais o meu estudo está estruturado. E aí, quem está acessando o material aí no livro que eu já citei, na página 126, a partir da página 126 ele tem tabelas que ensina a fazer essa classificação do estudo a partir dos critérios para definir o desenho de pesquisa, que eu posso definir de acordo com a natureza, podendo ser a pesquisa básica ou aplicada. Eu vou definir quanto ao método científico, podendo ser dedutivo, indutivo, dialético, fenomenológico, hipotético, dedutivo, papapá. Então, eu vou fazer essa classificação também. Quanto ao objetivo do estudo, se é uma pesquisa exploratória, descritiva, explicativa. Quanto aos procedimentos técnicos da minha pesquisa, se é pesquisa bibliográfica, se é pesquisa documental, se é pesquisa experimental, se é um survey, um levantamento de campo, no caso, se é uma pesquisação. Então, eu preciso deixar claro tudo isso no meu desenho de pesquisa. E quanto à abordagem da minha pesquisa, se é quantitativa, qualitativa ou quali-quantitativa. Então, isso é um tópico que não pode faltar dentro do meu materiais e métodos do meu projeto. Quais seriam, então, os principais tópicos que eu indicaria para vocês colocarem lá nos seus objetivos ou na sua metodologia e ir preenchendo a partir disso? Então, o primeiro tópico que eu sugiro é ter o tópico da descrição da área de estudo, né? Você não pode fazer um estudo sem fazer a descrição da área. E nem sempre a descrição da área ela é apenas uma descrição de área em si, pode ser uma descrição de objeto de estudo, né? Por exemplo, existem pessoas que fazem pesquisadores que fazem estudos etnográficos, né? Então, a partir disso,
você tem que descrever o público-alvo que está sendo estudado. E aí eu deixo uma dica aqui já para quem está aí, que eu sei que é o Jonatas, a Aline e a Carol, vocês que vão trabalhar em uma área geográfica específica, com um povo específico, vai ter que descrever a área de estudo e a população de estudo também. E a descrição dessa área, por vezes, pode incluir o histórico da área, dependendo do que você está estudando. Então, se você está estudando fogo, você tem que escrever o histórico de fogo, de incêndios dessa área. Se você está fazendo uma pesquisa etnográfica populacional, você vai ter que fazer o histórico dessa população. Você vai ter que caracterizar e fazer o histórico dessa população. Então, esse é o primeiro tópico, descrição da área de estudo, descrição do objeto de estudo, certo? O segundo tópico seria o desenho de pesquisa, que foi o que eu acabei de falar para vocês, que você vai descrever a sua pesquisa quanto à natureza, quanto ao método científico, quanto ao objeto de estudo, quanto ao procedimento técnico, tá? E a abordagem. O terceiro tópico é o delineamento experimental. E esses nomezinhos, gente, ele pode mudar de pesquisa para pesquisa. Mas o delineamento experimental é basicamente você explicar como que você realizou e como que você estruturou a questão da coleta dos seus dados. Então, por exemplo, se você fez um levantamento de campo e aí voltou, tinha caído. Bom, eu estava falando aqui, né? Descrição da área de estudo, desenho de pesquisa e estava em delineamento experimental. Eu espero que eu esteja voltando do mesmo ponto que caiu. Então, dentro do delineamento experimental, você vai descrever basicamente como que você estruturou a sua pesquisa para estar realizando. Então, você vai descrever o seu trabalho de campo, você vai escrever a questão dos critérios de escolha de amostra, você vai dos critérios de escolha de público-alvo para estudar, como que você fez da população, se foi uma escolha aleatória, qual foi a margem de amostragem. Então, tudo isso tem que ser explicado dentro do seu delineamento experimental. Depois você passa para um outro tópico que eu chamo de coleta de dados ou trabalho de campo, que é onde você vai explicar como que foi realizado o trabalho de campo, né? A construção, por exemplo, dos teus métodos, se você fez um questionário, se você testou o questionário, quais as bibliografias que embasaram o seu questionário, como que o seu questionário foi estruturado, quando você fez a aplicação daquele questionário, se você fez o teste, porque o teste de questionário é item obrigatório em pesquisa para quem trabalha. Aqui vai ser muito importante também trabalhar daí volta um pouco para o delineamento experimental. Se você estiver trabalhando com questionário, você vai ter que dizer, né, quando foi que você passou o seu questionário por um comitê de ética. E isso é muito importante, gente. Porque o comitê de ética hoje ele solicita que pesquisas feitas com seres humanos de qualquer cunho, inclusive pesquisas sociais e pesquisas ambientais que a gente tem feito, né? Quando a gente acessa a informação da comunidade, ela precisa passar por um comitê de ética. E aí você tem que deixar claro aqui que você passou pelo comitê de ética e que você teve aprovação do comitê de ética na sua metodologia. Aí voltando para a coleta de dados, né? Quando você fez, como que você fez, quais foram os seus critérios de coleta, se você fez todo de uma vez, se você fez segmentado. Quem trabalha com coleta de dados ambientais, por exemplo, quase sempre tem que fazer coleta aqui na Amazônia em período seco e em período chuvoso, então isso precisa estar claro. Se você fez 2 coletas por ano, 1 coleta por ano, quando foi a coleta, então tudo isso tem que estar claro na sua metodologia. Porque é a partir disso daqui que quem está avaliando o teu trabalho vai ver a questão da confiabilidade dos teus dados. É a partir da tua metodologia, certo? Descrevendo todos os teus aspectos, inclusive aspectos de campo. E o último tópico seria a tabulação e análise dos dados. Que depois que você coletou, que fez tudo, né? Como que você vai tabular, como que você vai analisar esses dados, tá bom? A metodologia não para na coleta de dados. Ela tem que ter o tópico de tabulação e análise de dados. E não é só dizer que depois de coletados os dados serão tabulados no Excel e serão analisados. Não, como que vai ser feita essa tabulação? Existem critérios para tabulação? E as análises de dados? Você vai fazer alguma discussão com alguma bibliografia, né? Existem alguns preceitos de análise que você vai utilizar, análise de discurso, ou quais são os testes estatísticos que você vai implementar para chegar a cada uma daquelas perguntas que você fez lá no começo, para cada um daqueles objetivos que você fez lá no começo. Aí agora eu vou dar uma dica para vocês, tá?
Vocês pegam os objetivos específicos de vocês, joga na metodologia e escreve embaixo de cada objetivo tudo que você vai fazer para alcançar aquele objetivo. Tudo que você vai fazer. Eu vou fazer isso, eu vou coletar os dados assim, assim, assado, depois eu vou tabular, eu vou analisar esses dados assim, eu vou pegar essa variável, colocar com essa outra variável e eu vou fazer um teste X. Então, eu faço isso para todos os meus objetivos específicos. Depois eu apago os meus objetivos específicos e eu vou ter a minha metodologia de tudo que eu vou fazer nos objetivos específicos, porque daí a minha metodologia vai estar completa, tá? Eu queria só, daqui a pouco eu respondo você, tá, Amanda? Eu queria só fazer uma recapitulação dos tópicos aqui, principais tópicos do materiais e métodos, ou metodologia. Então, descrição da área de estudo ou objeto de estudo, tá bom? Desenho de pesquisa, delineamento experimental, coleta de dados e trabalho de campo, e tabulação e análise de dados. São os 5 tópicos mínimos, sendo que esses tópicos podem ser redivididos dentre eles para eu compor a minha metodologia, ok? O que não pode faltar de jeito nenhum na metodologia? A gente já falou do desenho experimental. O que não pode faltar de jeito nenhum é como que eu vou coletar os meus dados de campo, como que vai ser a coleta de informações, né? Quais são os critérios utilizados para a coleta, porque tudo isso vai definir a confiabilidade do meu dado. Gente, se o pesquisador não apresentar confiabilidade dos seus dados, a sua pesquisa é colocada em xeque, né? E se for, por exemplo, numa banca e a banca desconfiar que aqueles dados podem ter algum problema, ou que eles foram inventados, ou que ele não é verdadeiro, vocês podem reprovar, né? Então, isso não se deve fazer de forma alguma, tá? Mas é a metodologia e o passo a passo da tua metodologia, de como você coletou os seus dados, de como você fez, que vai passar confiabilidade sobre os teus dados existentes. Então, no mesmo livro que eu já falei para vocês, existe uma tabela, né, de critérios de coleta de dados, tá? Então, você tem a critério lá, por exemplo, primeiro é o processo de coleta de dados. Então, você tem que verificar se o método utilizado para cada coleta de dados está bem explicado. E, claro, embasar de acordo com a bibliografia. Seleção da amostras. Então, você tem que apresentar quais são os critérios para a escolha da amostra e qual servirá para a compreensão, né, do teu objeto de estudo. Métodos utilizados na coleta de dados. Você vai descrever todos os instrumentos utilizados para coletar as amostras, né? Você vai, esses instrumentos, eles devem estar alinhados com os objetivos e as abordagens da pesquisa. Alguns exemplos, por exemplo, se você vai usar entrevistas, se você vai fazer observações diretas, se você vai fazer questionários, se você vai usar, por exemplo, já para coleta de dados ambientais, se você vai usar algum verificador de campo, como um termômetro, você tem que garantir que ele vai estar calibrado, né? Todos os equipamentos vão estar calibrados, como que isso vai estar calibrado. Então, tudo isso tem que estar bem especificado. E tem um último tópico que é a triangulação de informações, né? Como que você vai fazer a triangulação de informações, que é o processo pelo meio do qual permite a comparação entre os dados oriundos. Então, você pode fazer uma comparação por diferentes métodos empregados no mesmo objeto de pesquisa, né? Ou você pode pegar objetos de pesquisa diferentes com o mesmo instrumento para testar, por exemplo, quando a gente faz trabalho com questionário, por exemplo. Por vezes você coleta a informação na comunidade, aí você vai ao órgão gestor fazer um questionário para verificar o que o órgão gestor diz sobre aquele mesmo assunto. Às vezes você vai ao sindicato também realizar uma entrevista. Então, isso é uma forma de fazer triangulação de informações para ver se os teus resultados, né, se eles estão, se eles checar os resultados para ver se eles conferem como verdade absoluta. Então, esses são os critérios que podem ser descritos para a tua coleta de dados e que tem que estar bem claro para que não tenha dúvida sobre a confiabilidade dos dados que estão sendo apresentados no teu trabalho, tá? Outra coisa que não pode faltar também é sobre a análise de dados, né? Como que eu vou analisar os meus dados, como eu já coloquei para vocês. Então, deve ser colocados os procedimentos adotados pelo autor
para obter informações dos dados coletados, que também devem seguir critérios. Nesse material que eu vou passar para vocês depois, para quem quiser, tem os critérios todos lá. Então, quais são a clareza no processo de análise de dados, como que eles vão ser tratados, o encadeamento lógico das evidências existentes, os testes que vão ser empregados, a construção da explicação dos resultados, como que você vai explicar os resultados e a comparação dos resultados com literatura conflitante, né, que é o que diz o oposto com os teus resultados, e com a literatura similar, que isso também se faz necessário. Então, tudo isso é descrição metodológica. E por fim, um último tópico que se sugere que tenha nos projetos, por fim não é o último ainda, tem o que é o cronograma, né? O embasamento teórico, que ele é muito importante e não pode faltar, né? Que se constitui da revisão bibliográfica, do levantamento de conceitos e da definição de termos. Então, a revisão de bibliográfica, eu não vou me aprofundar muito aqui, porque a gente poderia passar uma hora falando só sobre esse tópico de embasamento teórico, né? Na verdade, sobre cada um deles, mas eu vou explicar rapidamente, depois a gente pode conversar mais sobre isso, né? A revisão bibliográfica, ela é o levantamento de informações sobre o tema, é o estado da arte, é ali que vai trazer todos os materiais possíveis sobre aquele assunto, né? E deixar muito claro a pesquisa sobre aquele assunto. Dentro desse tópico também, você deve trazer, né, os aspectos conceituais, estabelecendo os teus principais conceitos que vão ser adotados. Então, por exemplo, quem trabalha com sustentabilidade tem nesse tópico um grande desafio, porque a gente tem que fazer toda a construção histórica do desenvolvimento, né, de sustentável e tudo, e apontar qual é o conceito e qual é vertentes, por exemplo, de sustentabilidade que eu vou estar discutindo. Então, é nesse aspecto que eu deixo claro dentro do meu projeto aqui para está a pesquisa, como que a pesquisa naquela temática está sendo desenvolvida, o que foi feito até agora, quais são os conceitos que eu vou abordar, né, a diversidade de conceito e qual é o conceito que eu vou trazer como verdadeiro para o meu trabalho, qual é o conceito que eu vou tratar, não, a partir de agora, o conceito que eu utilizarei de desenvolvimento sustentável é esse, ou não, o conceito que eu vou usar para resíduo sólido é esse outro, dentro de toda a diversidade de conceitos que existem. Então, esse é o momento de deixar claro qual é o aspecto conceitual que você vai embasar a sua discussão. E o que você embasar ali, a partir daquilo, todo o seu trabalho tem que ser construído com base naquele conceito. E assim também com alguns termos, se for necessário. Alguns pesquisadores optam por trazer uma espécie de glossário no seu trabalho, mas eu prefiro, né, eu indico mais que isso seja feito de forma textual. E eu acho que aí está o grande desafio, que é a gente pegar todos esses conceitos, todos esses termos que são necessários, né, e escrever um texto de forma que esse texto fique coerente e que diga para o meu leitor do que se trata o meu trabalho e quais são os conceitos e temas que eu estou trazendo ali, assim como como que está a pesquisa, como está o encaminhamento das pesquisas para aquela temática naquele momento. Então, é um tópico bastante desafiador. A live vai acabar e a gente vai abrir de novo. Gente, falei uma hora que nem vi. Vocês voltem, por favor, né? Então, o embasamento teórico, ele é um tema bastante desafiador e que se faz muito necessário e que exige muita leitura mesmo, para que a gente consiga escrever todo esse material.